A paz, shalom, meus irmãos. Desculpa um pouco a voz rouca. Esses dias tivemos um pouco aqui com o frio, né? Lidando com a questão do frio, então isso afeta um pouco as nossas cordas vocais. Mas estamos aqui firmes para fazer a vontade do nosso Senhor, Yahweh Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. E até sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, porque mais de 320 vezes, né? Ele é chamado de o Senhor dos Exércitos, né? Na tradução da sua Bíblia, mas no original Yahweh Tsevaot, Yahweh Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes é um dos nomes, dos atributos, né? Dos nomes, atributos do nome que mais é usado, tanto no Velho quanto na Nova Aliança, na Velha quanto na Nova Aliança, Yahweh Tsevaot. Então, o objetivo desse vídeo hoje é que é algo de extrema importância para nós nesses tempos do fim. Porque eu vejo muitas pessoas falando muitas coisas, e eu vejo muitos profetas profetizando coisas muito carnais, nada a ver, falando a preocupação com a questão carnal, natural, muito grande. Isso deve ser observado, sim, mas há algo muito mais importante do que isso, meu querido, mas muito mais importante. Porque como a palavra de Deus nos diz, nossa guerra não é carnal, mas ela é espiritual. Efésios 6, nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados e potestades, as forças dominadoras do mal nas regiões celestes, ok? Então, essa é a nossa principal guerra. No dia a dia da nossa vida, esse é o foco da guerra. O tempo todo nós somos enganados e assediados por espíritos. O tempo todo, todas as pessoas, de alguma maneira, né, tem pensamentos sugeridos, tem questões na sua vida que você não sabe entender, que você não sabe explicar, né? Sentimentos de raiva, de ódio que às vezes vem no seu coração. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, sobre tudo que se deve guardar. Está escrito aqui na palavra do Senhor. Guarde o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida, tá? Guarda o teu coração. Guardar o coração é não deixar o teu coração ser contaminado com coisas que estão fora dos princípios da palavra. Princípios da palavra. Para esse fim dos tempos, precisamos observar algumas coisas. Eu vou gravar um vídeo na sequência falando sobre isso dentro da nossa casa, da nossa família, restaurando o patriarcado. Eu já falei atrás de alguns vídeos. Precisamos estar atentos para o patriarcado. Mas vamos embora para o vídeo, sem mais delongas. Quero ler alguns textos porque um dos principais armas de guerra para que o Senhor dos Exércitos, Yahweh Tsevaot, nosso amado Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe dos exércitos, Senhor, Ele é o rei dos exércitos, Ele verdadeiramente é a manifestação do Senhor dos exércitos, Yahushua, o Mashiach, nosso Messias. Então é Ele que vai vir com as suas hostes, e na sua coxa, né, e no seu manto, na sua coxa direita estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ok? Lembrando disso, Ele é o Senhor dos Exércitos. E o que quero dizer é uma das principais, ou se não a principal arma que nós hoje temos em nossas mãos para usar na guerra espiritual no fim dos tempos. E eu vou ler alguns textos bíblicos aqui para exemplificar isso. É o louvor, a adoração e a contemplação do Senhor, né? Louvor, adoração e contemplação do Senhor, para que o nosso espírito esteja afinado, esteja conectado, linkado com o espírito do Criador, de Yahweh Tsevaot, mediante o sacrifício de Yahushua Mashiach, nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, o primeiro texto que eu quero ler aqui está, na realidade, eu quero citar 3 profecias que tem, uma está lá em Atos, que Tiago profetiza quando eles vão falar aos goíns, aos gentios, que somos nós, tá? Aqueles que não são yahudins ou judeus. Então ele profetiza, né? Aliás, ele lembra de uma profecia que está em Isaías 16:5, né? E ele lembra de outra profecia que está em Amós 9:11.
falando que o Mashiach, o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, iria restaurar o tabernáculo caído de Davi. Você tem que entender que o tabernáculo de Davi, né, havia adoração a Yahweh Tsevaot, 24 horas por dia, com turnos de adoradores levitas que adoravam e cantavam ao Senhor continuamente, ok? Isso era o tabernáculo de Davi. E ele diz que ele restauraria isso, e ele fala isso por Tiago, um dos pais da igreja, um dos apóstolos, colunas da igreja, que andava com Pedro e João. Ele lembra isso em Atos 15, 16, quando ele vai tratar dos assuntos aos gentios, aos goíns. Ele fala que ele lembra dessa profecia de Isaías e de Amós, que ele restauraria o tabernáculo caído de Davi, que era diante dos gentios, mediante os gentios. Então, lembrando isso, que o tabernáculo de Davi tinha de principal função erguer adoração, louvor, glória e honra ao nome do Criador, ao nome de Yahweh Tsevaot. Precisamos sim ter boas canções, boas músicas que exaltam o Criador, que nos façam adorá-lo, que preparem o nosso espírito, nossa mente, nosso corpo para receber isso, ok? Então, eu tenho no meu canal, se você clicar na fotinha aí, no meu canal tem uma playlist com canções que eu considero canções que edificam o nosso espírito para estar conectados com Yahweh Tsevaot, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Yahushua Mashiach, né? Que é o nome dele em hebraico. Então, para estar conectados com ele. Então, eu separei uma playlist de canções. Tem várias playlists lá, mas essa é uma playlist específica só com canções que são mais espirituais, tá? Então, por que o louvor é uma arma de guerra? Então eu quero ler aqui, eu vou ler com os irmãos, mas eu quero citar os textos aqui de Juízes, capítulo 7, do versículo 8 ao 20, né, onde Deus manda, Yahweh manda que Gideão mande para trás os covardes e os times do exército dele. Ele fala sobre uma guerra contra os midianitas e Gideão estava na frente dessa batalha. E o Senhor falou, olha, tá muita gente, manda para trás, 32 mil soldados é muita gente, manda para trás quem são os covardes. E volta 22 mil soldados, tá? E ele ainda fala, não, ainda tem muito, por quê? Para que eles não falem que foi a mão deles que livrou, mas eu livrarei. Então a glória ia só para Yahweh, para o nosso Abba, nosso Pai, nosso Criador. Então ele manda que os homens desçam para beber água, e alguns descem para lamber água como cão, e uns levam água à boca. 300 homens que levam água à boca, todo mundo já sabe dessa história. Se você já leu, não leia. Se você não leu, leia. Juízes 7. Ele seleciona esses 300 homens, e com esses 300 homens, com 3 flancos, né, em um cara específico de 100 homens, ele manda esses homens levarem só 2 coisas: um cântaro vazio para eles vão quebrar, e um chofar, ou uma corneta, que eu posso falar, para tocar, né? Eu tenho uma aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Eu ganhei um presente de Israel, está aqui no escritório. Então temos aqui, ó, um tipo de chofar. Então eles obedecem a Yahweh e levam, né, as suas cornetas, e levam os cântaros e fazem exatamente o que ele pediu. E em determinado momento, quando eles obedecem a Yahweh completamente conforme ele foi orientado, eles tocam com muita força, né, entoam um tipo de cântico, um canto de guerra, ou um grito de guerra, como você queira, ao Senhor, dizendo: espada de Gideão, o Senhor trouxe a espada de Gideão, Yahweh trouxe a espada de Gideão sobre os midianitas, e eles, né, são acordados no meio da noite, confundidos são pelos anjos ali, e eles se matam um ao outro ali, e Deus opera grande livramento com 300 homens. Esse é um texto, é uma história, Juízes 7, 8. Outro texto que eu quero citar aqui, já está aqui, está aberto aqui, está em 2 Crônicas, né? Está em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 21 até o 22, ok? Então vamos lá, vou ler esse trecho aqui. E tendo ele consultado o povo, designou cantores para Yahweh, para que dessem Terrilá, a formosura Kadosh, e para que assim saíssem na frente dos exércitos, ok? Dizendo: dai louvor e glória a Yahweh em toda a terra. E eles continua. E quando eles começaram a cantar, isso é uma história, tá? Quando eles começaram a cantar e dar glória a Yahweh, o Senhor liberou os anjos para colocassem emboscadas contra os filhos de Amon, né? Os amonitas, os moabitas,
e do Monte Seir, que vinham contra os Yahudins, contra os judeus, né? E eles foram mortos naquele dia, ok? Então, aqui conta a história, né, da guerra dos judeus contra os moabitas e os amonitas. Aqui então conta a história, né, do rei Josafá, né, descendente direto de Davi, e que ele vai para o embate, para uma guerra contra, né, os amonitas e os moabitas, e acontece o quê? Ele tem uma orientação de Yahweh, falando, faça assim. E ele manda na frente os cantores, os levitas, os cantores. E para os cantores cantarem um cântico, ele dá o cântico que é para ser cantado, né? Ele inspira os cantores a cantar aquele cântico, até porque eles já tinham os levitas cantores, né, do tabernáculo de Davi, que eu já citei aí atrás. E ele pega esse tabernáculo de Davi, esses cantores levitas, e manda na frente da batalha. E há outros exemplos também. E quando eles começam a cantar, o exército nem precisa ir para a batalha, porque o próprio exército inimigo, mais uma vez, como foi lá em Gideão, é confundido, e eles, né, são surpreendidos ali pelo poder de Yahweh, e eles são, né, fulminados, são mortos e caem em derrota. Esse é mais um exemplo. Outros exemplos tem na palavra do nosso Senhor, do nosso Criador. Mas eu quero exaltar essa questão do louvor como arma de guerra para nós, e alguns conselhos dos apóstolos, e a palavra do nosso Yahushua Mashiach, que ele diz em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21, 26, que ele vai, né, ao poço em Samaria, e ali tem a mulher samaritana, muitos conhecem esse texto, e a mulher, ele começa a arguir a mulher, e ela começa a dialogar com ele, fala, não, você está conversando comigo, eu sou samaritana, ainda sou mulher, e você vem conversar comigo, não é normal. E ele fala assim, se você soubesse quem falar com você e o dom que eu tenho, tu me pedirias, eu te daria água viva. E ela fala, dá-me dessa água, você é maior que o nosso pai, então eu quero dessa água. Depois ela identifica que ele é o rabino, o profeta, o mestre. E ela fala que o Messias haveria de vir, e ela tem esse choque, e ela faz perguntas para ele, começa a perguntar. E ele falou, olha, os líderes samaritanos, anciões, falam que o lugar de adorar é no Monte Gerizim. E os judeus, vocês, judeus, falam que é no Monte Jerusalém. Eu quero saber qual é o lugar que nós devemos adorar. Em que lugar, qual local? Qual o local de adoração para nós? Qual o lugar de adoração? E ele fala assim, olha, vocês adoram o que não conhecem, né? A salvação vem dos judeus. Então, nós adoramos o que nós já conhecemos, mas é chegado um tempo em que os verdadeiros adoradores, os emetes, os adoradores adorarão ao Pai, ao Abba, Yahweh Tsevaot, em espírito e em verdade, porque é esses que o Abba, o Pai, Yahweh, procura para os seus adoradores. Ele procura, ele vai de encontro a esses adoradores. Então é uma palavra do nosso Messias poderosa, que o Abba, ele é despertado, ele vai ao encontro, ele vai à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram com coração em Evete, com leve em Evete, com o coração em verdade, e no espírito, no Ruach, e na verdade. Essa é a adoração. Todas as fontes procedem do coração, e é o teu coração que é importante. E a adoração verdadeira vem do coração. E falando aqui do texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 9 e 11, você vê ali a adoração no céu, um modelo de adoração no céu, onde os 4 seres viventes, que são os querubins, e os 24 anciões prostrando e adorando ao Senhor, adoram ao Senhor. E eu quero fechar com um texto, que eu vou entrar aqui na parte que é mais profunda, o texto de Efésios 5,18. Mas como que eu vou adorar a Deus? Né? Deixei uma playlist aí de algumas canções. A música, ela é importante, ela toca a alma, porque o primeiro mandamento é adorar ao nosso Criador, Yahweh, de toda nossa mente, de toda nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser de existência, devemos adorar Ele. E, né, amar e adorá-lo. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não adorá-lo, amar o nosso próprio, mas ao nosso Abba, devemos amá-lo em adoração, adorá-lo, amá-lo. No primeiro mandamento, amar de toda a nossa alma,
todo o nosso desejo, todo o nosso ser, intensidade. E quando a gente se depara com isso, a gente percebe que a música, a adoração, ela toca e ela desperta o nosso espírito, nossa alma, para adorar, para entregar, para contemplar o Senhor. Isso é maravilhoso. E Paulo, ele dá uma direção clara em Efésios 5, 18, 19 e 20. Eu até deixei o texto aqui. Vou ler o texto. A partir do versículo 17, diz o seguinte, Efésios. Diz assim: não sejais insensatos, não seja pessoa sem senso, sem percepção, mas compreendei qual é a vontade de Yahweh. E é literal o nome que está aqui, Yahweh. Versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, ou no qual há excesso, mas estejam, ou enchei-vos do Espírito Santo, do Akadosh. Ok? Como fazer isso? Versículo 19, aí ele explica como: falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com canções, adorando e louvando ao Senhor Yahweh em todo tempo. Ele fala, dando sempre glória por todas as coisas ao Abba, Yahweh, no nome do nosso Senhor e Salvador, Yahushua HaMashiach, nosso Messias, nosso ungido. Está aqui, pronto, está tudo aqui, né? Efésios 17, 18, 19 e 20. Então ele nos fala como fazer isso, né? Adorando nessa maneira, falando de nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, em todo tempo falando, exaltando o nome do Criador, exaltando a pessoa de Yahushua Mashiach, nosso Messias. Precisamos, né, desejar isso todos os dias, como um estilo de vida. Aí eu entro agora numa parte importante, que é essa parte que eu quero tratar hoje, porque nós hoje experimentamos muitas curas, né? Assim, em alguns lugares, óbvio. Eu, pelo menos, tenho visto muitas curas, Deus fazendo curas poderosas, mas nós vemos poucos milagres. E nos últimos tempos nós precisamos dos milagres e dos prodígios, e eu vou falar por quê. Então, a gente vê muitas questões das curas, mas não vemos milagres. Porque qual que é a definição de milagre? Prodígio. Milagres e prodígios são eventos que acontecem sobrenaturalmente, que quebram as leis naturais, qualquer lei natural, ok? Exemplo, o Senhor Jesus andou sobre as águas, quebrou as leis naturais, né? Outro exemplo, o Senhor Jesus, ele comandou os ventos e as tempestades no meio, né, que estava ali no barco dormindo, seus discípulos estavam a dormir, e seus discípulos ali numa tempestade no mar da Galileia, e quase a pico o barco ia cair, né, ia virar. Ele acorda, Jesus que estava no sono profundo, Yahushua, e ele se levanta e ele comanda os ventos, comanda as ondas do mar, comanda a tempestade, e há uma calmaria. E isso é milagre, quebrar o que é natural. O sobrenatural é operação. Nós não costumamos ver muito essas questões, né? Não costumamos ver muito essas questões. E são questões que vão ser de extrema necessidade. Mas na vida de quem que vai se manifestar isso? Na vida daqueles que decidiram consagrar a sua vida. É uma questão de consagração, de separação. São decisões pessoais suas que vão te levar a um nível, um patamar. Eu não estou falando nem de você deixar de praticar, de beber, de fumar, de prostituir. Isso é óbvio, são coisas que realmente você deveria já há muito tempo ter largado isso. Mas eu falo de coisas mais do que isso. Mais do que isso, santificar a sua vida em contemplar o Senhor, em meditar na palavra, sabe? Não só ler a palavra. O Senhor, hoje, esse ano eu estou terminando de ler a Bíblia, sei lá, pela enésimas vezes, mas esse ano eu considero que a leitura que eu fiz bíblica, essa leitura anual que eu fiz, ela vale por 4, 5 vezes. Por quê? Porque eu li em título de estudo escatológico, eu pesquisei minuciosamente a palavra nesse ano que se passou. Então foi uma das melhores leituras que eu fiz, foi agora. E eu vou repetir, né, se assim Deus nos permitir, nesse próximo ano, a leitura mais detalhada ainda. Ok?
quero reler ela com mais detalhes. Por quê? Porque à medida que nós, né, nos dedicamos em meditar, em trazer para dentro de nós essa palavra, ela se torna viva em nós, ela se torna vida em nós. Quando você declara algo com vida, como o Messias, o nosso Mashiach, Yahushua, as coisas acontecem, sabe? Ou você acha que Jesus simplesmente andou sobre as águas por andar? Ah, não, eu vou andar aqui porque é bonito, eu vou sair andando sobre as águas para aparecer, ou para mostrar que eu sou o Messias. Não, porque a palavra dele diz o seguinte, que ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si, a ponto de se fazer homem, morrer morte de ladrão, de cruz, uma morte horrível, né? Condenado, desceu às profundezas da terra, tomou cativo o cativeiro e subiu aos céus, porque aí sim Yahweh deu a ele um nome que é acima de todo nome, e fez ele dele Senhor dos exércitos dos céus. Então, o nome dele é que sobre todo o joelho se dobrará e toda língua se confessará que ele é Salvador, ele é Deus. Então, o que eu estou te falando aqui é que nós precisamos desse mesmo Espírito que houve no nosso Senhor, Yahushua Mashiach: humildade, adoração, contemplação, meditação na palavra, gastar o nosso tempo com algo que é eterno, que é precioso, que é maravilhoso. É isso que vai livrar muitas pessoas. Você pode fugir para as montanhas, você pode ir para qualquer lugar, meu querido, mas sem isso ninguém vai sobreviver, porque esses tempos que vão chegar são tempos difíceis, tá? Eu vou gravar outro vídeo aí na sequência falando sobre essas questões aí. E vai haver uma dependência dependência completa de Yahweh, como o povo no deserto. Aquilo é uma precursão do que talvez que é uma dimensão muito maior do que vai vir. O que vai vir é uma dimensão muito maior do que se passou com o povo no deserto. Mas a palavra de Yahweh diz que a roupa não envelhecia, o sapato não se gastava, ninguém ficava doente, caía maná do céu, caía codorniz do céu, batia-se na rocha, saía água pura. Milagre acontecendo todo o tempo naquele povo, né? Durante o sol bruto, o sol rachando naquele deserto que atinge a 50 graus, a nuvem de glória de Yahweh cobria eles e os livrava do sol de dia. E à noite, que é um frio extremo de 0 graus, eu sei o que é frio aqui na Europa, né? A nuvem cobria, a nuvem de fogo, a chama iluminava a noite deles e trazia aquecimento no meio do povo dos israelitas. E é esse tipo de milagre que nós precisamos experimentar, sobrenatural. E é isso que eu convido você, meu querido. Medite sobre isso, leia, medite na palavra. É isso que vai te levar no fim dos dias. A casa de um monte de gente pode cair ao seu redor, mas a sua casa permanece sobre a rocha, sobre Yahushua Mashiach. A sua casa não será abalada, porque aqueles que confiam em nosso Senhor Yahushua Mashiach, em nosso Criador Yahweh Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, eles serão como um monte de Sião, não serão abalados jamais. E aqueles que estiverem ao seu lado serão salvos por sua causa. Então santifique a sua vida e salve aqueles que estão com você, porque nem todos vão acreditar no que você vai pregar. Como Isaías falou, quem creu em nossa pregação, quem vai crer naquilo que eu estou a falar? Mas você pode fazer diferença, porque naquele dia um grande avivamento vai acontecer. As virgens vão se despertar, 5 delas prudentes vão estar preparadas com óleo, 5 nécias não. Mas você que se preparou, se santificou, separou sua vida, você vai ser a salvação de muitos que não observaram isso. Então, shalom, fique na paz e assista o próximo vídeo que eu vou estar gravando falando sobre as questões que me foram perguntadas aqui no canal. Eu vou responder algumas questões, amém? Shalom.